Graça e paz, meus irmãos. Para os que não me conhecem, meu nome é Tarcísio. Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nossa lição, nós estamos vendo a revista bíblica Jeremias e Esperança em Tempos de Crise. A lição de hoje é a quinta lição desse trimestre. A lição de hoje é sobre o poder da intercessão. Nela nós vamos ver o que é a intercessão, que Jeremias intercedia por Judá, pelo reino de Israel, e também por que nós devemos interceder. Bem, para começar, vamos orar, vamos entrar na presença de Deus, vamos pedir a bênção dele para que esse momento seja proveitoso e o Senhor esteja trazendo os seus ensinos, trazendo a sua vida para nos transformar e nos abençoar. Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, Tu és grande, Senhor. Estamos aqui, Senhor, e vamos investir um tempo diante de Ti e pedir que Tu nos abençoa. Deus, envia o Teu Espírito Santo, fala conosco, Senhor, sonda o nosso interior, manifesta a Tua glória, transforma-nos, faz-nos imagem e semelhança do Teu Filho Jesus Cristo, que a gente cresça em maturidade espiritual e que assim a gente possa Te servir, glorificar o Teu nome e ser sal e luz para a Tua honra e o Teu louvor, no nome de Jesus. Amém. Bem, a aula de hoje, como eu falei, é a quinta aula da série sobre Jeremias e nós vamos falar sobre intercessão. Tarcísio, nós vamos estudar hoje sobre intercessão? Exatamente, a gente vai hoje falar sobre intercessão, que é um tipo de oração e aqui eu já vou adiantar. Intercessão é quando a gente está orando por outra pessoa. Quando a gente ora pela gente mesmo, a gente não está intercedendo, a gente está fazendo pedidos pessoais, mas quando a gente está orando por outras pessoas, a gente está intercedendo. Bem, alguns de vocês podem estar pensando, Tarcísio, quinta aula, revista, quem é Jeremias? Nunca li a Bíblia. E aí pode se assustar um pouquinho, mas se você está nessa situação, fica tranquilo, vai dar para acompanhar a aula, vai ser muito simples, nós preparamos a aula pensando nisso. Claro, se você gostar da aula de hoje, veja as anteriores que você vai ganhar muito, vai crescer e vai ser bênção de Deus. Bem, primeiramente, para você entender o que está acontecendo, você tem que entender como Israel estava naquela época. Talvez você esteja pensando assim, Tarcísio, eu sou um daqueles, né? Eu nunca li o livro de Jeremias, eu não tenho muita noção, perdi as aulas anteriores. Dá para dar uma palhinha rapidinha? Vamos dar uma rapidinha para você se situar e não se perder. Quando Deus levou Israel para a terra prometida, através de Moisés, de Josué, e colocou na terra prometida, Deus fez um pacto, uma aliança com os judeus. E qual foi esse pacto? Ele fez o seguinte pacto, ele disse assim, eu vou ser o vosso Deus e vocês vão ser o meu povo. E aí nós vamos fazer um acordo. Qual é o acordo? Eu sendo Deus de vocês e vocês sendo fiel a mim, eu vou colocar vocês na terra prometida. E eu vou proteger vocês de todos os seus inimigos. E eu vou abençoar. E tudo vai dar certo com vocês. Porém, presta atenção. Se vocês não cumprirem a parte de vocês, se vocês forem maus, se vocês adorarem outros deuses, se vocês praticarem injustiça, se vocês se afastarem do meu caminho, se vocês forem infiéis, aí não. Aí como eu tinha dado a terra para vocês, eu vou tirar vocês da terra. Como eu tinha dito que eu ia proteger vocês dos seus inimigos, eu não vou proteger mais. E até vou trazer inimigos para tirar vocês da terra que eu tinha dado. Porque vocês foram infiéis. É claro que a aliança não se resume a apenas isso, mas a gente precisa ter noção que dentro da aliança tinha essas coisas. A bênção de ser fiel e o que aconteceria se Israel fosse infiel. Tarcísio, Israel foi fiel? Não, Israel era formado por pessoas e em muitos momentos eles foram infiéis, mas como Deus é bondoso,
paciente, amoroso. Ele viveu dando chance, ficou o tempo todo dando chance, mandando profetas e dizendo: se arrependam, se convertam. A gente vê muito isso no livro de Juízes, onde o tempo todo o povo se afastava de Deus, Deus levantava alguém e o povo voltava. Aí o povo se afastava de Deus, Deus levantava outro juiz, outra pessoa, outro líder, e aí o povo voltava. E várias vezes aconteceu, incontáveis vezes, até que finalmente Israel começou a viver realmente direto em pecado. E isso era uma quebra da aliança. E profetas começaram a avisar: Deus vai pegar e vai levar vocês, vai ter cativeiro, vai ter perseguição, tribulação. E aí o povo, vendo que Deus demorava em cumprir as promessas dele, de que haveria consequências para os pecados, o povo começou a perder o temor do Senhor. Começou a não se importar, começou cada vez se aprofundar mais em pecados. E é nesse contexto que vai surgir o profeta Jeremias, porque Deus vai chamar um profeta Jeremias, que era um homem que amava intensamente Israel, um homem que amava intensamente. Aqui eu estou chamando de Israel, mas a verdade é que nesse tempo Israel tinha se dividido em dois povos: o reino do norte, que já tinha sido levado para a punição, porque tinha quebrado a aliança, e o reino do sul, que era onde Jeremias estava. O reino do sul se chamava Judá. Era formado por judeus, por israelita. Era uma parte do povo de Israel, dos descendentes de Abraão. E aí Jeremias amava esse povo. Era um homem totalmente apaixonado por seu povo. E Deus, quando vai finalmente dizer: agora acabou, agora chegou a hora da punição, chegou a hora de eu tirar minha mão e deixar de proteger vocês dos seus inimigos. Chegou a hora de vocês verem que eu não estou brincando quando eu digo que há consequências para o pecado de vocês. Eu estou vendo que vocês, no lugar de usarem o meu amor para se aproximarem de mim, vocês estão usando para andarem com libertinagem, para estarem se afastando de mim. Então não adianta mais. Então eu vou ter que trazer os inimigos, vocês vão ser atacados e vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. Vocês vão ser levados escravos. Vocês vão sair da terra. E aí, Deus, quando vai trazer essa mensagem, ele escolhe Jeremias. Tarcísio, por que Jeremias? Aqui eu vou dar minha opinião. Jeremias era um homem que amava o povo. Deus não se alegra em condenar as pessoas. Deus tem prazer em abençoar e fazer o bem. Deus não estava fazendo com nenhum pingo de alegria trazer as consequências dos pecados para aqueles judeus. Então, por causa disso, eu acredito que Deus tem escolhido Jeremias. Jeremias é o homem que vai avisar para os judeus que, olha, a quebra da aliança aconteceu e Deus vai trazer a punição. E Jeremias fala isso com o coração doendo, porque Jeremias ama o povo de Israel, ama o povo judeu. Jeremias, eu ouso dizer, ele tem um coração apaixonado por Israel, semelhante ao coração de Deus. É claro que o amor de Deus é perfeito, é claro que o amor de Deus é sublime e maior, mas podemos dizer que, comparando a um homem, Jeremias era um homem que amava o povo de Israel e queria o bem de Israel assim como Deus. É por isso que Jeremias entrou para a história como o profeta chorão e escreveu o livro de Lamentações que está na Bíblia. Por quê? Porque Jeremias vai ser fiel, Jeremias vai dar o recado de Deus, Jeremias é profeta do Senhor, mas ele não dá o recado se alegrando com o mal que está vindo, se alegrando com a punição que está vindo, se alegrando com a punição. Por quê? Porque Jeremias ama o povo. E Deus escolhe Jeremias, um homem que ama o povo, e quando Deus começa a falar para Jeremias o que ele vai fazer, a condenação, a Babilônia que vai vir para trazer escravo, Jeremias intercede. Jeremias clama a Deus e diz: Senhor, não, tem misericórdia. Por que Jeremias faz isso? Porque Jeremias ama o povo. E eu acho muito fantástico isso. Porque se Deus está querendo levar o povo agora para a Babilônia,
Deus está querendo trazer a punição para o povo agora. Como é que Deus escolhe um homem que vai interceder pelos judeus para ser o profeta, o portador dessa mensagem? Eu acredito que aquele momento não foi um momento de alegria para Deus. E ele escolhe um profeta que entenderia o coração de Deus. Um profeta que lamentaria o que está acontecendo. O Senhor não estava feliz com o que estava acontecendo. E seria, portanto, talvez conveniente que não houvesse alegria no profeta, no seu porta-voz, no seu representante, de dizer assim: ei, povo, Deus vai trazer a punição. Porque não há alegria no Senhor entre trazer punição para o povo que ele escolheu. Bem, mas vamos entender o que estava acontecendo. Você deve estar perguntando assim: Tarcísio, e era muito pecado? Bem, no slide aqui, a gente está vendo assim, ó, que tem 3 coisas que levou, de forma geral, a gente pode até citar mais uma, mas queria falar 3. 3 coisas que levou Deus, nesse momento, a cumprir a promessa dele de que ele traria punição. Pecados, onde havia idolatria e injustiça em Israel, falta de temor, as pessoas não estavam mais temendo a Deus, se importando com Deus. E terceiro, era uma situação generalizada. Tarcísio, isso é uma opinião sua ou tem na Bíblia? Deixa eu mostrar um versículo de cada uma dessas situações rapidamente, para mostrar que é verdade. Olha aí, no item 1, o texto, Jeremias 6,13. Jeremias falando, Deus falando para Jeremias: desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam engano. O povo estava adorando vários deuses falsos. E Deus tinha avisado para não fazer isso. E Deus, através dos profetas, disse: vocês estão adulterando. Assim como alguém adultera, traindo o seu cônjuge, vocês estão me traindo. Eu tratei vocês como uma esposa, como alguém que eu escolhi para ser minha. Como é que vocês me traem? E além de trair Deus com idolatria, o povo andava em injustiça, enganando o outro, fazendo maldade, não amando o próximo. Havia idolatrias e havia vários tipos de injustiça. E aqui nós vamos para o item 2 agora. Olha o versículo: falta de temor ao Senhor. Jeremias 5,12. Mentiram acerca do Senhor, dizendo: ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos espada ou fome. Olha só, meu irmão, o que é que está acontecendo aqui? O povo judeu, de tanto Deus ser paciente, de tanto Deus ser misericordioso, de tanto Deus dar chance e dizer: não, vou dar mais uma chance, não, vou dar mais uma chance, porque o Senhor é misericordioso, Ele não tem pressa em se irar, Ele não tem pressa em trazer punição. O povo, no lugar de agradecer a Deus e mostrar gratidão e passar a ser fiel ao Senhor, parece que foi uma mente de vamos nos aproveitar do amor de Deus, ou começou a desacreditar de Deus e dizer: não, isso aí é conversa, o Senhor não está vendo, ou o Senhor não vai fazer nada, a gente sempre fez e nunca acontece nada, por que vai acontecer agora? Como vocês podem ver, além da prática da idolatria e da injustiça, o povo agora está perdendo totalmente qualquer respeito ou consideração por Deus, estava entrando num caminho sem volta. E agora nós vamos para o item 3. Olha só a situação. Situação generalizada. Olha o que Deus falou para o profeta Jeremias. Percorram as ruas de Jerusalém, procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busquem a verdade, então eu perdoarei a cidade. O que aconteceu foi o seguinte: Deus começa a falar para Jeremias o que vai fazer, e Jeremias começa a interceder, começa a pedir: meu Deus, tem misericórdia. E aí Deus pega e diz: Jeremias, deixa eu te dizer uma coisa, sai no meio da cidade de Jerusalém e sai procurando um justo, procura alguém
alguém que faça o que é certo, que seja honesto, que tenha temor de mim. Se tu encontrar alguém, pois eu vou poupar a cidade. O que Deus estava querendo dizer? Deus estava falando assim, Jeremias, eu amo esse povo. Mas a situação, a verdade é, eu duvido. E eu estou te falando, tu pode procurar no meio da cidade, tu não vai achar ninguém que ande com honestidade. Então, irmãos, não era uma situação de algumas pessoas estarem em idolatria, algumas pessoas estarem em desonestidade sendo injusta. Não, era generalizado, o povo se corrompeu, o povo não estava nem aí para a lei de Deus, era o povo na idolatria, era o povo na injustiça, era o povo sem se importar com Deus, e era tudo, desde o menor, do menos importante, até o maior, era todo mundo envolvido em pecados. Nessa situação é que Deus vai mandar Jeremias profetizar e dizer, agora é sério, agora acabou, agora eu vou trazer o momento da punição. E aqui sempre lembrando, Deus escolhe um homem com coração de intercessor para dar uma mensagem de condenação. Olhe que Deus misericordioso. Deus não escolhe o homem que diz assim, ó Deus, é isso mesmo, manda fogo, porque eles não merecem. Não, ele manda um homem que vai pegar cada recado e vai dizer, Senhor, mas tem que ser. Senhor, tem misericórdia, porque é um homem que tem o coração de intercessor, é um homem que tem coração de amor, é um homem que não se alegra com a condenação, é um homem que se alegra com a salvação, parecido com o coração de Deus, que não se alegra com a condenação do ímpio, mas com o seu arrependimento, com a sua salvação. A questão é que aquele povo, realmente naquele momento, estava de mal a pior, estava chegando num momento sem volta, e ali Deus teve que tomar um posicionamento, porque senão ele perderia todo o povo judeu de uma vez, e ainda tinha como trazer esse povo de volta. Só que infelizmente naquela situação, o que tinha que ser feito era Deus cumprir a sua promessa de trazer uma maldição, de trazer inimigos, de trazer inimigos para levar o povo cativo para a Babilônia. A aula é sobre intercessão. Agora que a gente já entendeu o que está acontecendo, eu queria que você entendesse mais um. Acho que já conseguimos contemplar que a situação era séria, mas eu queria dar uma noção de como era séria. Olha esse texto que está no slide. O negócio estava sério. Quando Jeremias estava intercedendo e dizendo, Deus tem a misericórdia do povo, Deus abriu seu coração para Jeremias e disse, Jeremias, então o Senhor me disse, Jeremias 15:1, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria favor, expulse-os da minha presença, que saiam. Ou o que é que Deus acabou de dizer quando Jeremias estava intercedendo? Jeremias, olha, deixa eu te dizer, a coisa está tão séria, que se Moisés e Samuel, essas duas pessoas, muitos teólogos e estudiosos da Bíblia, se alguém perguntasse para eles e dissesse, alguns deles, não todos, mas alguns, quais são os maiores intercessores do Antigo Testamento? Muitos deles diriam, sem hesitar, Samuel, Moisés. E aí Deus pega essas duas figuras importantíssimas da Bíblia, homens que tinham oração poderosa diante de Deus, e diz assim, Jeremias, não adianta tu orar não, viu? Já tinha te falado que se tu procurasse na cidade alguém justo, eu poupava a cidade e eu vou destruir a cidade, porque tu não encontrou, e realmente não tem. Mas deixa eu te dizer mais, se Moisés e Samuel, os dois juntos, tivessem aqui e pedisse pela cidade, eu não pouparia a cidade. Eu não vou te escutar. Irmão, imagine você orando por alguém, e aqui, alguém que você ama. Vamos tentar fazer isso? Imagine que você está orando talvez por teu pai, por tua mãe. Imagine que você está orando talvez pelo teu marido, pela tua esposa. Imagine que tu está orando talvez pelo teu irmão, pela tua irmã, pelo teu filho. Alguém que tu ama muito. E aí quando tu estivesse orando, Deus falasse contigo e dissesse assim, ei, não adianta interceder não. Sabe por quê?
Porque nem se Moisés, nem se Samuel pedisse por eles, eu ia poupar eles. Gente, isso é de quebrar o coração. Isso é de chorar. Isso é de perder a esperança. E aí, eu fico imaginando que se Deus fizesse isso comigo, eu acho que eu me calava e dizia, então não vou pedir mais, que não adianta mais, isso ia fazer chorar. Sabe o que Jeremias faz? Jeremias continua intercedendo. Que lição de intercessão! Jeremias, movido pelo amor, não consegue parar de dizer, Senhor, tem misericórdia. Aquela verdade que foi dita para Jeremias abala ele, mexe com ele. Ele entendeu o que tinha sido dito. Ele não se acha maior do que Moisés, ele não se acha maior do que Samuel. Ele sabe que a oração dele não vai ter aquele efeito igual a essas duas figuras, mas mesmo assim, Jeremias continua pedindo pelo povo. Por quê? Porque Jeremias tem um coração de intercessor. Tarcísio, tu está falando muito de coração de intercessor. Eu queria saber o que é um coração de intercessor. Coração de intercessor, meu amado, minha amada, é um coração que ama. É um coração que não consegue fechar a boca e dizer, eu tenho que falar com Deus sobre essa situação. Eu tenho que pedir ajuda. Eu tenho que insistir. É um coração que mesmo diante do quadro mais difícil, ele não consegue se omitir, porque o amor faz ele falar e dizer, Senhor, não, tem misericórdia. Tarcísio, estou vendo que a situação estava dura. Ainda há esperança para o povo judeu, porque quando tu mostrou que estava generalizado, eu disse, rapaz, acho que agora não dá mais jeito não. Calma. Olhe como Deus é maravilhoso. Nós vamos dar aqui um pequeno spoiler. Vamos contar um pequeno detalhezinho que tem lá na frente do livro de Jeremias. Olha o que Deus vai falar para Jeremias, o cara que não parou de interceder. O cara que não parou de ficar clamando ao Senhor, mesmo depois do Senhor dizer, nem que Samuel, nem que Moisés peça, eu vou atender. O cara continuou lá intercedendo. Olha o que Deus vai falar para Jeremias. Jeremias capítulo 24, versículo 3, diz assim, disse o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons são muitos bons, e os ruins, muito ruins, que não se pode comer de ruins que são. Deus deu uma visão para Jeremias, e Jeremias viu um cesto, e no cesto tinha figos bons, e também tinha cesto com figo ruim, e Jeremias diz assim, olha, os figos bons são muito bons, mas o ruim, de tão ruim, não presta para nada, não dá para comer de jeito nenhum. E aí, continuando o texto, é dito assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha o que Deus vai falar para Jeremias, o significado da visão que ele deu para Jeremias. Considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. O que Deus está dizendo é o seguinte, a gente está lá na frente do livro de Jeremias. O povo de Israel, o povo de Judá, já foi levado para a Babilônia. Grande parte deles. Há 3 grandes deportações. Há 3 grandes momentos onde Deus pega uma parte do povo, leva para a Babilônia, pega uma parte do povo, leva para a Babilônia, pega a parte do povo e leva para a Babilônia. Existem 3 grandes momentos onde Deus leva, 3 grandes caravanas, 3 grandes deportações. E aí já aconteceu algumas deportações, já tem gente que foi levado para a Babilônia, e aí Deus chega para Jeremias e dá uma mensagem de alívio ao coração de Jeremias, porque Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus tem o remanescente dele. E ele diz assim, Jeremias, deixa eu te dizer uma coisa. O figo ruim, o povo que não tem jeito, o figo ruim não tem como comer. O povo que não tem jeito, não importa o que eu faço, eles não querem saber de mim. Esses estão condenados, não há o que fazer. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu encontrei no meio do povo, um povo que eu vou considerar figo bom. E esses figos bons, eu estou levando para a Babilônia, não é para destruir, não. Eu vou tratar eles bem.
Eu vou fazer bem a eles. E tem mais. Olha o próximo versículo. Que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso. Deus fala, um dos textos muito conhecidos na Bíblia. Ele diz: eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Deus promete para Jeremias: Jeremias, o povo que eu estou levando para a Babilônia, eu vou tratar eles, eu vou fazer algo maravilhoso na vida deles, ao ponto que eu vou dar um coração novo a eles, eu vou dar uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de sentir as coisas, uma nova forma de entender as coisas, eu vou dar um novo interior a ele, de tal forma que esse povo que está aqui, eles vão me amar de todo o coração, eles vão me buscar, eles vão caminhar em fidelidade, eu vou salvar o remanescente e vou fazer deles um povo virtuoso. O que é que Deus está fazendo? Deus, que antes estava dizendo para Jeremias: ó, Jeremias, não adianta não, eu vou levar cativo. E aí Deus não mentiu. Ele levou todo mundo cativo, mas mesmo levando cativo, mesmo cumprindo a promessa dele de dizer: sim, então em pecado eu vou levar para a Babilônia, mesmo Deus fazendo tudo isso, o que é que Deus faz? Deus pega e diz assim: Jeremias, a história do meu povo, do povo de Judá, o povo judeu, não acabou não. Eu amo muito eles. E por causa disso, eu vou restaurar a vida deles. Eu vou fazer ele um povo de um coração novo. Eu vou estar fazendo maravilhas na vida deles. Se coloque no lugar de Jeremias e imagine como aquilo desceu para Jeremias como algo bom. Como aquilo encheu o coração dele de alegria. Como aquilo consolou ele. Saber que a história do povo que ele amava não tinha acabado. E, muito interessante, Jeremias era um intercessor. Jeremias era um homem movido pelo amor. E quando Deus pega e diz assim: Jeremias, não acabou não. Eu vou restaurar esse povo e eles vão voltar segundo o meu coração. Imagina a alegria do coração de Jeremias. E eu fico imaginando Deus falando isso para Jeremias, sondando o coração de Jeremias e percebendo o coração de Jeremias se consolando e se alegrando. Eu imagino o coração de Deus reconhecendo no coração de Jeremias coisas que é dele. Jeremias se alegra, Jeremias ama o bem, Jeremias tem misericórdia como eu tenho misericórdia. Note, um profeta que dentro de si tem um coração que pulsa como se fosse o coração de Deus, ou seja, um coração de misericórdia, um coração de ação, um coração de perdão, um coração de querer proteger, um coração intercessor. Tarcísio, por que tu está falando tanto de coração intercessor se a aula hoje é sobre intercessão? Porque, meu irmão, quando a gente intercede, a Bíblia diz em 1 Coríntios, lá falando do amor, que nada que a gente faça sem amor vai ter valor para Deus. Tudo que é feito sem amor é como o som, o barulho de um ferro, que não serve para nada. Mas se é feito com amor, permanece para sempre. Se é feito com amor, então isso está vindo e ecoando no coração de Deus. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Tem gente que tenta interceder sem amar, porque não ama de verdade o próximo, não ama de verdade o outro, porque vive de forma egoísta. E tem outras pessoas que erram, porque apesar de amar, porque apesar de querer bem ao outro, se furta, se omite no dever de interceder. Eu fico imaginando Deus olhando para alguém que ama as pessoas que estão indo para o inferno, alguém que ama sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, que ama pessoas e vidas, mas que por causa talvez de preguiça, talvez por causa do corre-corre do dia a dia, por causa de distrações, por causa de sonhos de crescer no trabalho, vive uma vida sem nunca interceder, nunca clamar a Deus misericórdia e apresentar essas vidas em oração para que Deus
impacte e traga salvação a essas vidas. Então, a intercessão, ela tem duas grandes barreiras. Tem muito intercessor por aí que não ama, faz isso às vezes por vaidade ou por obrigação, por 1000 motivos, mas não é por amor. E tem outros que, apesar de ter amor, não põe em prática, não coloca, não dobra o joelho, não parte para cumprir o que Deus chamou. Deus, quando foi levantar um profeta para dizer para o reino de Judá, para falar para os judeus que eles seriam levados escravos, o Senhor escolheu Jeremias, que era um homem com coração de intercessor, que quando ouvia a mensagem de Deus, intercedia pelo povo. Nós, como povo de Deus, temos noção do que está acontecendo no mundo. Sabemos que há uma batalha, uma guerra sendo travada aí pelos valores do reino de Deus, e que o Senhor vai voltar um dia. Sabemos também que está escrito no livro Apocalipse que existe céu e recompensa, e existe inferno e condenação eterna. Cabe a nós, Igreja do Senhor, interceder por essas vidas. Cabe a nós, Igreja do Senhor, abençoarmos essas vidas, entrarmos na brecha, pegarmos o nosso coração e juntarmos ao coração de Deus e apresentarmos nossas orações. Não somente pelos perdidos, mas também pela igreja. Tem irmãos que passam dificuldades, seja financeira, seja espiritual, seja de saúde, seja emocional. E aqui, às vezes a gente toma conhecimento disso, e quando você pode ajudar financeiramente, ou então dando um abraço na questão emocional, mas ore também por essas vidas. Creia no poder de Deus. Recentemente, o pastor Ilquias deu uma série de mensagens sobre fé. Que palavra maravilhosa. E falando da fé, ele falou: você tem fé? Ore, apresente diante de Deus. Creia. Irmão, se você crê que Deus escuta e que Ele é poderoso e que Ele se importa, então você crê que Ele age. Ore, seja um intercessor. E aí, Tarcísio, já entendi, já estou querendo colocar minha posição de intercessor. Vamos avançar então na aula. O que é a intercessão? Bem, intercessão, acredito que todos já saibamos, né, a essa altura, mas vamos repetir. Intercessão é a oração que fazemos a Deus em favor de outrem, em favor de outra pessoa. Então, se eu estou orando por mim mesmo, eu não estou intercedendo. Mas se eu estou orando por outra pessoa, eu estou intercedendo. E aqui eu queria ressaltar e destacar a verdade prática da intercessão. Da lição de hoje, qual é? Orar é preciso, interceder é a obrigação de todo o povo de Deus. Tarcísio, obrigação não é uma palavra forte, não? Não poderia ser apenas sugestão, faz se quiser. Não, é obrigação. Nós somos chamados a amar o próximo. E somente os salvos, aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus, que um dia estarão no céu, podem adentrar a presença do próprio Deus com seus pedidos e oração. É aquilo que a Bíblia diz: pelo sangue de Jesus foi-nos aberto um novo e vivo caminho, de forma que a gente pode chegar com ousadia na presença do próprio Pai. E aí, por que a gente chega na presença do Pai? Para adorá-lo? Sim, com certeza. Para orar? Com certeza também. E quando a gente estiver orando, porque nossas orações seriam apenas pela gente, por mim, por eu, por minha, eu, orações egoístas. Por que diante de um Deus de amor eu só apresentaria orações egoístas? Claro que não. Se vamos entrar na presença de Deus para orar, vamos orar pelo próximo, vamos orar pelo Brasil, vamos orar por nossas autoridades, vamos abençoar os nossos pastores, vamos abençoar os missionários, vamos abençoar nossos parentes que não conhecem a Cristo, vamos interceder pelos membros da igreja que estão passando por dificuldades, quer seja financeira, quer seja emocional, quer seja espiritual. Vamos interceder e vamos fazer isso
crendo e sabendo, porque a gente não crê só não, a gente sabe que Deus é poderoso, a gente sabe que Deus existe, que é vivo e que é fiel, a gente sabe que Deus ama o seu povo, e a gente sabe que quando o Senhor abre a porta, meu irmão, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Então, agindo Deus, quem impedirá? Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É o Senhor que é a nossa segurança. É no Senhor que a gente confia. É no Senhor que está posta a nossa confiança. E é que por isso que quando a gente amando o próximo e querendo o bem do próximo, a gente acima de tudo confia em Deus para que aquele próximo seja socorrido em sua necessidade, seja o qual for. Tarcísio, notei que nesse slide aqui que você colocou agora está falando de sacerdote. O que é um sacerdote? Por que falando de intercessão você falou de sacerdote? Porque um sacerdote, meus queridos, tem duas funções principais. Duas funções? Sim, duas funções. E aqui eu queria pegar e chamar a tua atenção. Quais são as funções de um sacerdote? Duas. Vamos ler o texto? 1 Samuel 12, versículo 23. Por coincidência, é o próprio sacerdote Samuel, aquele que Deus tinha falado, nem que Moisés e Samuel pedissem, eu atenderia. Pois vamos ver aqui o próprio Samuel falando. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês, também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. O sacerdote, ele faz duas coisas. Tem o povo de um lado e tem Deus do outro. O que é que o sacerdote faz, Tarcísio? O sacerdote, ele chega diante de Deus e diz: Deus, tem misericórdia desse povo, porque ele é um intercessor. Samuel disse: de forma nenhuma eu pecaria, porque quem não ora e não intercede, sendo sacerdote, peca, porque é seu dever de ofício. Ele é sacerdote para interceder pelo próximo. Então, Samuel pega e diz: eu deixar de interceder de jeito nenhum, eu vou pecar contra Deus? Deus, eu vou interceder por esse povo. Então, faz parte da atribuição de um sacerdote, interceder junto a Deus pelo povo. Mas não é só isso. O sacerdote também chega diante do povo e diz: olha, Deus é bom, adore Ele. Olha, Deus é maravilhoso, siga Ele. Olha, isso é o caminho da santidade e justiça que você deve andar. Assim como o sacerdote chega diante de Deus para interceder, o sacerdote chega diante também do povo para falar de Deus, para avisar como a pessoa tem que andar em santidade, como andar em amor, como andar em justiça. Então são dois serviços que o sacerdote faz. E aí talvez você pegue e diga assim: Tarcísio, Samuel era sacerdote. Talvez o pastor Ilquias seja um sacerdote, por isso que ele ora e ele prega. Mas eu sou advogado, eu sou médico, eu trabalho numa carpintaria, eu trabalho em mil e umas coisas, mas eu não sou sacerdote. Permita discordar de você e lhe mostrar um texto da Bíblia. Você é um sacerdote. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que está escrito. Deus falando através de Pedro: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Bem no comecinho, em negrito, está escrito o quê? Vós sois sacerdócio real. Vocês fazem da família do Rei Jesus e vocês são sacerdotes. Meu irmão, eu e você somos sacerdotes. E um dia entraremos na presença do Deus vivo e prestaremos conta do nosso sacerdócio. O Senhor nos perguntará se nós fizemos nosso serviço de sacerdote. As duas coisas. Se diante de Deus nós intercedemos pelo perdido, se diante de Deus nós intercedemos pela igreja santa e salva que está sofrendo, e também se diante do povo nós falamos do Senhor, se diante do povo nós falamos sobre como viver com amor e justiça, se diante do povo nós chamamos as pessoas para a luz. Por isso que está escrito aqui,
povo adquirido, para que anuncieis a virtude de Deus, daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes para chamar as pessoas para sair das trevas para vir para a luz. E somos sacerdotes para interceder e orar. Tarcísio, já estou com vontade de interceder. A ideia é essa, meu irmão. Vamos interceder, vamos colocar diante de Deus nossas orações, vamos pedir pelo próximo, porque coisas maravilhosas vão acontecer. Vamos dar uma olhadinha aqui em mais um texto. E aqui você deve estar pensando assim, Tarcísio, mas intercessão funciona? Intercessão, quando a gente ora pelo próximo, Deus escuta? Deixa eu te mostrar 2 versículos sobre isso. O primeiro é Tiago 4,3. A eficácia da oração intercessória. 2 versículos eu quero ler para você. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Olha o que Deus está dizendo. Sabe por que vocês pedem e eu não respondo? Porque vocês pedem para o prazer de vocês mesmos. Vocês pedem pedidos egoístas para si mesmos. Agora vamos raciocinar. Se Deus está dizendo que não atende muitas vezes nossas orações, porque nossas orações são egoístas, voltado para o nosso próprio prazer, sabe o que significa? Há uma promessa aqui. Se a gente começar a ler esse texto e pensar, então como é que é a oração certa? A oração certa, meu irmão, é você não pedir para você. É você pedir para o próximo. Começa a pedir para Deus abençoar a saúde do teu irmão. Começa a pedir para o teu irmão ser cheio do poder de Deus. Começa a pedir para o Senhor abençoar a saúde do teu irmão. Quando tu entrar no teu quarto, fechar a porta, ninguém está vendo. Ninguém vai ficar dizendo, o homem de oração. Tu vai orar porque está querendo orar. Tu vai orar porque está querendo estar diante de Deus. E aí quando tu se ajoelhar, tu vai dizer, Senhor, tem misericórdia dos doentes que estão no hospital. Senhor, tem misericórdia dos irmãos que estão passando por problemas de saúde dentro da igreja. Tem misericórdia e traz cura. E aí tu abençoa a vida espiritual, a vida emocional, a saúde física, a vida familiar. Seja um intercessor. Ore pelo próximo. E não se espante quando de repente Deus começar a olhar para ti e perceber que o teu coração está parecendo com o coração de Jesus. Porque Jesus é que gostava de orar pelos outros. Jesus é que gostava de interceder pelos outros. E eu estou falando gostava, mas ele não gostava não, ele gosta. Porque a Bíblia diz que ele é o nosso sacerdote que está à direita do Pai e intercede por nós. Ele está lá agora intercedendo por nós. Se aproximemos do Senhor. E quando a gente estiver diante do altar do Pai, intercedendo pelo próximo, não se espante de começar a sentir a presença de Jesus do teu lado. Sabe por quê? Porque Jesus também está ali, intercedendo pela gente. E lugar bom de estar é perto de Jesus, ainda mais diante da presença do Pai. O outro versículo, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, versículo 16, a segunda parte do versículo. Olha o que a Bíblia está dizendo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Meu amigo, se você está orando como Jesus, abençoando o próximo, se você foi lavado por Jesus do seu pecado, através do sangue dele, você é justo, você é justificado, você tem acesso à presença de Deus. Que coisa maravilhosa! Você diante de Deus, orando. E ó, a promessa, muito pode a oração do justo em seus efeitos. Então, agora que a gente já sabe que intercessão é oração com poder, oração de amor e oração que faz a diferença, vamos ver o próximo slide. Eu queria trazer 2 verdades para você. A primeira é que nossas orações falam mais de quem somos do que das pessoas pelas quais intercedemos. Imagine alguém que ora 2 horas, 3 horas, sei lá, por semana, por ano, não importa. Mas toda vez que chega para orar, só fala dele. Deus me abençoa. Deus, eu quero um carro novo. Deus, eu quero que tu resolva esse meu problema de saúde. Deus, eu quero que tu venha na minha vida. Deus, eu quero ter poder. E nunca ora pelo próximo. Meu irmão, eu não preciso nem ser Deus para pegar e dizer assim, meu irmão, a sua oração está muito egoísta. Você só pede para você nunca pede para o próximo. O seu olho espiritual só vê a sua necessidade, nunca vê a necessidade do outro. Aí da vez, essa pessoa que só ora pensando em si, diga, não, eu vejo o outro, é o pior ainda.
Como é que tu vê o outro, vê a necessidade do outro e o teu coração não arde em amor o suficiente para pedir pelo outro também? Você compreende a seriedade disso? As nossas orações, a forma como a gente ora, fala mais sobre o nosso interior. Deixa eu perguntar, e aqui você faça a sua reflexão. Nas suas orações, você só ora por você, pelas suas coisas, ou você ora também pelas necessidades dos outros? Quando foi a última vez que você orou pelos seus colegas de trabalho, pelos perdidos do mundo, por seus pastores, por aqueles que estão doentes? Quando? Será que o nosso coração não está precisando se ajeitar diante de Deus? Será que não há necessidade de arrependimento? Como nós já vimos hoje, nós somos sacerdotes. Samuel disse, de forma nenhuma pecarei, deixando de interceder. Você tem deixado de interceder? Você tem pecado por omissão? Tem faltado isso na sua vida devocional? A segunda verdade que tem no slide é: interceder é ser menos egoísta e ser mais Jesus, ser mais filho de Deus. A Bíblia diz que através do sacrifício de Jesus, da ação do Espírito Santo, a gente recebe poder para ser feito filho de Deus. Tarcísio quer ser feito filho de Deus? Muita coisa. Mas eu queria primeiro dizer, quem é o filho de Deus? Jesus. Então ser feito filho de Deus é ser feito como Jesus. Então quando Deus nos impacta com o poder dele, com o Espírito Santo, com a palavra dele, para nos fazer filho de Deus, ele está querendo nos fazer que a gente seja como Jesus. E Jesus orava, intercedia pelos outros. E Jesus ora e intercede pelos outros agora. Tarcísio, isso é verdade? Totalmente verdade. Olha, dois textos aí que eu vou mostrar sobre Jesus intercedendo. O primeiro, Jesus falando para Pedro, para Simão. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha que bênção. Jesus está ali com os discípulos, Jesus multiplica pão, Jesus abraça, Jesus caminha junto, Jesus ensina, mas Jesus também ora pelos apóstolos. E Jesus disse, Pedro, orei por ti. O Satanás está vindo aí para testar e te peneirar, mas eu pedi ao Pai para que tu não desfaleça. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu confio no meu Pai para que tu não se perca. Eu confio no meu Pai para que a tua história não acabe aqui. Eu confio no meu Pai para um dia tu tá lá em cima no reino comigo. Pai, mãe, você que é crente, você tem orado por seu filho, sua filha. Filhos, vocês têm orado por seus pais. Tanta gente precisando de oração, seja como Jesus. Vamos ver o próximo texto. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus está orando pelos apóstolos novamente, aí ele diz assim para o Pai, Pai, santifica eles na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Pai. Eu não estou pedindo somente pelos apóstolos, não. Eu estou pedindo também por todos aqueles que vão crer por meio da pregação dos apóstolos. Todos aqueles que vão acreditar em mim e ti por meio da pregação dos apóstolos. Sabe por quem Jesus está orando? Por mim e por você. Como assim, Tarcísio? Meu querido, com Jesus, na hora que ressuscitou, ele sobe ao céu. Quem foi que ficou para pregar e falar de Jesus para as outras pessoas? Quando a gente abre a Bíblia, quem foi que escreveu o Novo Testamento para a gente saber que Jesus nos ama, quer nos salvar e que tem uma forma da gente ir para o céu? Foram os discípulos, foram os apóstolos. Ou seja, a gente crê em Jesus por meio das obras dos discípulos, dos apóstolos que Jesus levantou. E Jesus aqui está orando por eles e disse assim, Pai, eu estou pedindo não é somente por eles não, eu estou pedindo também por todos aqueles que um dia vão vir, através da mensagem que eles vão pregar. Gente, eu e você somos essas pessoas.
Jesus orou pela gente. Deixa eu te dizer de novo, há um registro na Bíblia, e é esse registro onde Jesus orou pela gente, quando estava aqui como homem, e agora está orando lá no céu. Aleluia, glória a Deus. Gente, o coração de intercessor. Vamos olhar esse slide. Jeremias intercede pelo povo judeu. Deus rejeita a intercessão de Jeremias. Jeremias, nem se Moisés, se Samuel pedisse, eu atenderia. E aí, no 3, a persistência da intercessão de Jeremias. Que lição, que exemplo. Não é à toa que ele é um homem de esperança. Não é à toa que a revista diz, tendo esperança no meio da crise. Deus diz um não para Jeremias, e Jeremias continua intercedendo. E lá na frente Deus pega e diz, Jeremias, eu vou salvar o remanescente. E eu vou colocar um coração novo. Grande é a obra que eu vou fazer nesse povo. Você intercede por maus e bons? Como está a sua vida de intercessão? Intercedemos porque é um dever, então temos que ser obedientes e termos fidelidade. É o que o amor faz. Não precisava nem mandar. Se você ama, Deus não precisa nem mandar, você vai interceder. Se você ama as pessoas e crê num Deus que responde a oração, você vai interceder. Isso nos faz, finalmente, 3, isso nos faz crescer em Cristo. Ou seja, quando a gente está intercedendo pelo outro, a gente está ficando mais parecido com Jesus. A gente está crescendo espiritualmente. O Senhor honra aqueles que obedecem a sua palavra. E se Ele nos chamou a interceder, e se a gente está sendo fiel, a Bíblia diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então nós já receberemos mais bênçãos espirituais. Nós cresceremos diante de Deus em intimidade. Nós cresceremos diante de Deus em sabedoria. O Senhor vai abençoar as nossas vidas. Você acha que Deus vai abençoar uma multidão através das tuas orações e Ele não vai dar bênção nenhuma para ti? Todo pregador diz assim, antes de trazer a mensagem, a pessoa mais abençoada foi eu, porque para eu falar para vocês a mensagem de Deus, Deus teve que falar primeiro comigo. E é verdade, a água para chegar onde está tem que sair molhando toda a terra até chegar onde é para chegar. O rio, quando a água vai indo até uma cidade, ele molhou toda a terra antes. Se vocês for canal de Deus, o rio de Deus, para abençoar todas aquelas vidas pelas quais tu está orando, vai ter que primeiro passar na tua vida. Porque se tua oração está sendo ouvida, se tua oração está sendo atendida, se tu tem estado na presença de Deus orando pelas pessoas, então deixa eu te dizer, eu vou repetir, tu tem estado diante de Deus orando pelas pessoas. Vou repetir de novo se você não entendeu. Você tem estado diante de Deus. Você parou para pensar nisso? Diante de Deus, que privilégio. Que lugar de santidade, de transformação. Que lugar de unção. E se você está diante de Deus, aqui na terra, orando pelo perdido, quando Ele voltar, não tenha dúvida, você vai estar com Ele lá no céu. Aleluia. Lembro da batalha? Da outra vez que eu estive aqui, a gente falou sobre batalha espiritual. E aí nós lemos Efésio. E aí bem no começo do versículo fala sobre armadura, sobre batalha espiritual. Olha o texto inicial. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí Deus pega na palavra dele, se reviste da armadura de Deus, e aí vai ser dada toda a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, que é a fé, que é a sandália da preparação do evangelho, que é o capacete da salvação. E aí, se você quiser saber mais detalhe, tem que ver a outra aula. Mas Tarcísio, por que você citou esse texto? Porque depois dele falar da armadura de Deus, olha o que é que Deus vai falar na palavra dele. Logo depois, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E aí ele emenda. Tendo isto em mente, você vai orar em todas as ocasiões, sempre que puder,
em espírito, diante de Deus, sempre. E aí Deus fala assim, tendo uma coisa em mente. O que, Tarcísio? Ao que a Bíblia diz, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Intercessão faz parte da batalha espiritual. Intercessão faz parte da forma como a gente vence o reino das trevas. E Deus nos chama a gente não orar somente pela gente, mas a nós intercedermos por todo o povo de Deus. E aí o apóstolo Paulo, continuando a carta, ele pega e diz, continuando o texto, Paulo fala assim, já que ele está falando de oração, e aí Paulo pega e diz, orem por todos os santos. E aí ele fala logo, Paulo é muito sabido, né? Eu também fazia a mesma coisa. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Orem também por mim, para quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que eu, permanecendo em Deus, eu fale com coragem, como quem me cumpre fazer. Paulo pediu oração. Eu sou o pregador do Evangelho, ore para mim, para que a palavra de Deus que sai de mim seja poderosa e alcance vida. Tarcísio, mas o apóstolo Paulo já foi para a glória. O apóstolo Paulo já foi para a glória. Mas o nosso pastor, os nossos pastores estão aqui. Vamos interceder por nossos pastores. Cubra a vida do pastor. Cubra pastor Evandro, pastor Fernando, pastor Ilquias, todos os nossos pastores, dirigentes de congregação, cubram eles de oração, abençoe a vida, o casamento, a saúde, peça que o Senhor fale poderosamente, dê palavra para esses homens e fortaleça eles, porque são eles que têm nos alimentado com a palavra do Senhor e têm cuidado das nossas vidas. Tarcísio, e aí? E aí a imagem está mostrando, gente, a gente é um exército de sacerdote, vamos batalhar, vamos botar o capeta para correr, vamos orar, vamos interceder pelo próximo, vamos interceder por nossos pastores, vamos abençoar a Santa Igreja do Senhor Jesus, vamos estar diante de Deus, vamos ter vida de intercessão. Vamos ser um exército de sacerdotes. E aqui eu quero chamar a atenção, cuidado, não faça como esse brinquedinho que está aparecendo na imagem. A guerra é de verdade, irmão. Não faça de conta que está intercedendo. Não faça de conta que está vestido para a batalha. Isso aí é um brinquedo. Interceda de verdade. Se coloca na brecha. Tarcísio, entendi. Meu irmão, se você entendeu, começa a interceder. Se aproxime de Deus. E aqui, 5 dicas finais para a sua vida devocional. Eu gosto sempre de dizer, leia a Bíblia. Pelo menos um capítulo, ou se não conseguir um capítulo, leia um pedacinho menor, mas leia todo dia. O mais importante é a constância. Quando lê, pergunte, como eu posso colocar isso em prática? E aí nós vamos para o 2. Ore a Bíblia. Você acabou de ler a Bíblia. Ore, coloque diante de Deus o que Deus está falando. Se Ele está falando de cura, peça a cura do próximo. Se está falando de bênção financeira, peça a bênção financeira para o próximo. Se Ele está falando que Ele é Deus Todo-Poderoso, confie tua família ao Senhor. E o item 3, fuja do pecado e sujeite-se a Deus. Porque não adianta nada você orar e estar vivendo uma vida longe de Deus. Porque para a tua oração ser recebida, tem que ser apresentada com santidade. Tarcísio, eu estou em pecado, então peça perdão para ser lavado pelo sangue de Jesus. 4, peça crescimento espiritual para servir ao Senhor e trabalhe por isso. 5, interceda por sua família, pastor, igreja, amigos, as autoridades municipais, estaduais, nacionais, como a Bíblia manda fazer. Ore pelos perdidos. Essa foi a lição de hoje. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe. No nome de Jesus, uma oração final. Pai, ouvimos tua palavra, que ela crie raízes, cresça e frutifique, e que tu levante uma igreja poderosa em intercessão, e que o reino das trevas seja derrubado, e que vidas sejam abençoadas, tanto dentro da igreja, como fora da igreja, dentro da nossa família, como fora da nossa família. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.